Ciência, sexto ano, professora Débora Corrêa. Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Débora, né? E eu tô aqui para passar umas instruções para vocês referente a essa aula, tá? A aula é de ciências do dia 5, tá? E é uma aula de revisão sobre os conteúdos do primeiro bimestre, porque logo nós vamos fazer a prova do primeiro bimestre, tá? Então, temos aqui alguns conteúdos que vai estar lá na prova, né? Que é a estrutura e camadas do planeta Terra, tipos de rochas, fósseis, formato da Terra, os movimentos da Terra, tá? Então, esse vídeo, ele tem a explicação, né? E aí você vai prestar bastante atenção durante essa explicação, pega seu caderninho, faz as anotações, para você não perder nadinha, tá? E aí, depois, você vai ter uma atividade para você fazer no seu caderno de ciências, tá? Você vai produzir um resumo ou mapa conceitual sobre o que você conseguiu entender, né, desses conteúdos que eu abordei durante a revisão, tá bom? Qualquer dúvida, vocês coloquem lá no fórum e prestem bem atenção, façam com capricho. Eu sei que vocês são bem inteligentes e caprichosos, tá bom? Um grande abraço e vamos começar a nossa aula agora. Beijos! Vamos falar agora sobre a estrutura e camadas da Terra. Antes a gente vai voltar um pouquinho sobre o que seria a Terra, né? Então ela é o terceiro planeta mais próximo do Sol, o mais denso e o quinto maior dos 8 planetas do Sistema Solar, como a gente também viu lá na matéria de Geografia. E aí a Terra ela tem uma forma aproximada de uma esfera, mas é levemente achatada nos polos. Isso a gente pode saber através de evidências que foram captadas, né, por sondas e satélites artificiais e muitas outras evidências. Estrutura do planeta Terra. Nós temos esse conteúdo no capítulo 1 do livro de Ciências, inicia lá na página 12. E aí a Terra ela tem uma forma aproximada de uma esfera, ou seja, de uma bola, mas é levemente achatada nos polos. Outra abordagem sobre a estrutura do planeta Terra é que as camadas da Terra possuem duas abordagens diferentes. Uma segundo a composição química e a outra é conforme o comportamento físico. E de acordo com a classificação segundo a composição química, a Terra está dividida em crosta, manto e núcleo. Já no comportamento físico, ela divide-se em litosfera, atenosfera, mesosfera, núcleo externo e núcleo interno. Agora a gente vai falar sobre a estrutura interna da Terra, tá? A estrutura interna da Terra é constituída por 3 partes. Quais são elas? Vamos ver se vocês lembram. Lembra daquele exemplo do bolo? Que tinha dentro do bolo, que seria o recheio. Então, é a parte interna. Nós temos o quê? Manto, crosta e núcleo. Primeira parte é a crosta terrestre, tá? Que é a parte sólida do planeta. Ela é constituída principalmente pelo basalto e granito e fisicamente é menos rígida e mais fria do que o manto e o núcleo da Terra, tá? E ela também é formada principalmente por rochas, na qual se encontram os continentes e os oceanos. Manto é a segunda camada da Terra, localizada entre a crosta e o núcleo terrestre, com profundidades que vão de 30 km abaixo da crosta até 2.900 km. E as temperaturas elas podem chegar a atingir a 2.000 graus nas regiões mais profundas, tá? Sua composição é predominantemente formada por silicatos de ferro e de magnésio. O manto é a maior das camadas terrestres, tá? Com 83% do volume do planeta e 67% de sua massa. Então, temos aqui alguns conceitos. Camada que possui partes pastosas e que tem cerca de 2.900 km de profundidade. Ele também é dividido por 2 camadas, que é o manto superior e o manto inferior. Núcleo. Ele é a camada mais profunda do planeta Terra, é situado logo após o manto, sendo o mais quente das camadas terrestres, tá? E ele é dividido em 2 partes, que é um núcleo externo e um núcleo interno. Lembra dos nossos exemplos em sala de aula? Que o núcleo, ele representa como se fosse aquele caroço do abacate, tá bom? Então, a gema do ovo, aquela parte que está lá
né, no núcleo, no centro, ok? A terceira e última camada da Terra, formado principalmente por ferro e níquel. O núcleo interno, ele encontra-se no estado sólido, então interno quer dizer, né, que é a parte de dentro, e o núcleo externo, que é a parte de fora, ela é líquida. Agora a gente vai falar sobre a estrutura externa da Terra, ou seja, vamos falar sobre as camadas que ficam na parte mais externa da Terra e elas costumam ser divididas em regiões, esferas ou domínios, tá? E aí a gente tem algumas dessas camadas, que é a litosfera, hidrosfera, atmosfera e biosfera, que nós vamos ver nos próximos slides. A primeira camada é a litosfera, tá? Então é a parte sólida mais externa do planeta, com vários quilômetros de profundidade. Então ela é formada pelas rochas e pelo solo, tá? E aí entende-se litosfera também como a estrutura física e sólida do planeta, e isso envolve, portanto, as rochas, as formas de relevo e as dinâmicas relacionadas aos seus processos de atuação e transformações, tais como a estrutura interna do planeta e seus efeitos. A exemplo do movimento das placas tectônicas, o vulcanismo e os terremotos. Agora, a hidrosfera. Lembra de água, tá? Hidrosfera. Então, é o conjunto de toda a água existente no planeta. Então, são os rios, mares, lagos, oceanos, as águas subterrâneas, o vapor de água e as geleiras, tá? Então, conceitua-se a estrutura de água que compõe o ambiente da Terra, elemento que está presente em 70% da superfície. No caso, não se fala somente em água líquida, mas também nos seus estados sólido e gasoso e nas dinâmicas a ela relacionadas. É importante compreender que a água atua tanto na transformação dos climas quanto na dinâmica do relevo, além de ser um item fundamental para a existência de todos os seres vivos. Agora, a atmosfera, tá? A atmosfera é a camada de ar que envolve o planeta. Então, compreende-se a dinâmica climática dos gases que envolve a camada de ar da Terra. Portanto, o funcionamento dos climas e os fatores a ele relacionados, tais como as chuvas, a umidade, a pressão atmosférica, entre outros dispositivos, são itens incluídos nesse subsistema. Por fim, a gente tem a biosfera, que é o conjunto de todas as regiões do planeta em que é possível existir vida. A biosfera, portanto, compreende as florestas, os campos, desertos, oceanos, rios, lagos e etc. Então, compreende-se a inter-relação entre as três esferas acima apresentadas, formando um ambiente próprio para a manutenção da vida. Portanto, falar de biosfera é falar nas condições para o assentamento da vegetação e também dos animais, dos quais os seres humanos não se excluem, embora a humanidade seja a maior interventora entre os seres vivos sobre o meio natural em que habita. Todo esse conteúdo ele está na unidade 1 do livro didático de ciências, tá bom? E também temos lá no caderninho de ciências. Qualquer dúvida, volte lá no caderninho de ciências, dá uma olhadinha, pesquise também, tá bom? E também pode perguntar no fórum. Quando a gente fala de rochas, a gente está dentro do conteúdo da litosfera, né? Porque a litosfera, ou seja, a crosta e a parte superior do manto, ela é formada principalmente por rochas, tá? E rochas são um agregado sólido que ocorre naturalmente e é constituído por um ou mais minerais. Então, a gente pode perceber que há milhões de anos, os nossos antepassados, eles aprenderam a produzir ferramentas, tá? Então, eles quebravam rochas, deixavam elas com as bordas afiadas e então usavam para cortar carne, para fazer desenho nas paredes. E de lá para cá, a humanidade descobriu muitas outras utilidades para as rochas. E aí nós vamos estudar agora alguns tipos de rochas, tá bom? Então temos aqui, primeiro, as rochas ígneas ou magmáticas. Quando falar em magmáticas, vocês vão lembrar do magma, tá? Então podem se formar quando a lava esfria e fica sólido, assim como podem se originar dentro da crosta a partir do magma.
Temos aí o exemplo do basalto e do granito. As rochas sedimentares, elas têm algumas características, tá? Então, na superfície da Terra, as rochas sofrem a ação de diversos fatores, como o calor, o frio, a chuva, o vento, neve e gelo. Esses fatores são chamados de intemperismo, tá? E aí, durante milhões de anos, uma rocha ela vai se partindo em pedaços e vão ficando cada vez menores e sendo arrastadas para outros lugares. Então, esses pequenos fragmentos vão se acumulando e se apertando e se depositando uns sobre os outros, formando novas rochas que, por serem constituídas por sedimentos acumulados, recebem o nome de rochas sedimentares. É aí nas rochas sedimentares que nós vamos encontrar os fósseis, tá? E aí temos os exemplos aí de arenito e calcário. Você já deve ter visto algumas esculturas feitas de mármore, né? Então, nessas esculturas, eles utilizam um tipo de rocha chamada metamórfica. O que são rochas metamórficas? Né? São as rochas formadas através da deformação de outras rochas, sejam elas magmáticas, sedimentares ou até mesmo as rochas metamórficas. E isso aí vai ser devido à alteração de condições ambientais, como a temperatura, a pressão, ou então as duas simultaneamente. Então, quando você for lembrar de metamórfica, você lembra de mudança, transformação. Temos aí o exemplo da ardósia e mármore. Agora, vamos lembrar um pouquinho o que são fósseis, tá? Fósseis são restos ou vestígios de animais, plantas ou outros seres vivos, preservados em rochas, sedimentos, gelo ou âmbar. Preservam-se como moldes do corpo ou parte dele, além de rastros e pegadas. Os fósseis e sua presença em suas formações rochosas e camadas sedimentares são conhecidos como registro fóssil. Aqui a gente tem a imagem de um fóssil, né? E aí a gente pode falar um pouquinho sobre eles, né? Um fóssil, ele só se forma em condições muito específicas, tá? Pois geralmente um cadáver ele pode ser comido por animais ou decomposto por fungos e bactérias. As partes moles, elas têm mais chance de serem comidas e se decompõem-se mais rapidamente que as partes duras, como os ossos, as conchas, né? As estruturas duras, portanto, apresentam maior possibilidade de formarem os fósseis. Então, um fóssil ele pode se formar com mais facilidade quando um organismo morre e antes de se decompor, ele é soterrado por sedimentos, né? No caso, areia ou argila, tá? No fundo dos lagos e mares e no leito dos rios. E aí, ao longo dos milhões de anos, esses sedimentos vão se compactar e vão formar as rochas sedimentares, nas quais vão poder encontrar os fósseis. Agora a gente vai para um próximo conteúdo, que são os movimentos da Terra, tá? Tá lá no capítulo 5 do livro didático de ciências, tá? E aí, o planeta Terra, ele não é estático no universo, assim como acontece com todos os corpos celestes. Ele realiza uma série de movimentos envolvendo a órbita em torno de si mesmo, ao redor do Sol, em conjunto com a Via Láctea e com o próprio universo. Portanto, estudar esses movimentos significa entender uma boa parte da dominicidade do espaço sideral. A Terra realiza diversos movimentos, mas nós vamos estudar os principais, tá? Aquele que possui um efeito direto e mais notório nas nossas vidas, que são o movimento de rotação e de translação. Então, vamos relembrar aqui um pouquinho do movimento de rotação, tá? O movimento de rotação é aquele movimento que a Terra realiza em torno de si mesma, tá? E aí, esse movimento, ele dura cerca de aproximadamente 24 horas. E é o que vai dar origem aos dias e às noites, tá? Aqui a gente tem a imagem do movimento de rotação, né? Então, seria o quê? A Terra girando em torno do seu próprio eixo, né? E aí, lembrando que dá origem aos dias e noite e também está relacionado ao movimento aparente do Sol. Agora nós vamos ver um pouquinho sobre o movimento de translação.
A translação é um movimento elíptico que a Terra executa ao redor do Sol com uma duração de 365 dias, 5 horas e 48 minutos. Quando a Terra termina uma volta completa em relação ao Sol, dizemos que se passou um ano. A principal consequência desse movimento é a origem das estações do ano. O movimento de translação também é chamado de revolução. Espero que vocês tenham entendido. Recapitulando, o movimento de translação é um movimento que a Terra realiza ao redor do Sol. Então, tem a duração aí de um ano e ela vai dar origem às estações do ano. Aqui nessa imagem, então, ela representa o movimento de translação, movimento em que a Terra realiza ao redor do Sol, ok? Então, chegamos ao fim da nossa revisão. Que vocês tenham um ótimo estudo, né? Que vocês não desistam, apesar das dificuldades que nós todos estamos enfrentando. Tá difícil para vocês, para os pais de vocês, para nós, né, professores, tá difícil para todo mundo, mas a gente não pode desistir, tá bom? Então, eu fiz essa revisão e ela serve para vocês lembrarem os conteúdos que a gente estudou no primeiro bimestre e com isso vocês consigam fazer uma excelente prova, tá bom? Em caso de dúvidas, vocês podem postar no fórum. E aqui embaixo eu estou deixando uma mensagem para vocês, para que vocês tenham coragem, né, e disposição e otimismo para continuar, porque nós vamos conseguir, tá bom?